há outro nome nos céus, na terra ou debaixo da terra pelo qual nós devemos ser salvos, é o nome de Jesus. Amém? Enquanto o pessoal vai guardando os instrumentos, queria que você desse um abraço na pessoa que está ao teu lado. Que bom que você veio. Estamos aqui em comunhão. Você pode sair pelos corredores, se você não cumprimentou alguém. Dizer assim, que bom que você veio, temos alguns visitantes. Fique à vontade entre nós. Amém? Essa é a casa do Pai. Aleluia. Aleluia. Você pode daí já tomar o seu lugar, se sentar. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Eric. Enquanto o pessoal vai se acomodando, vai pegando a sua Bíblia e abrindo lá no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. João, capítulo 4, versos 31 em diante. Quantos estão armados aí? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Daniel já colocou ali. Daniel Belfort. Foi igualzinho o Vitor Belfort. Entre mentes os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Amém? Amém. Queria trazer essa mensagem para vocês hoje. Eu tinha preparado uma outra coisa, e numa conversa com a Eliette alguns dias atrás, Deus ministrou para mim algo interessante. Se nós fôssemos dar um título, né, a essa mensagem, ela seria: qual é o teu sonho? Você tem sonho? Quem tem sonho aqui? Todos nós, por sermos seres humanos, temos que ter um objetivo em nossa vida, amém? Uma pessoa sem objetivo, uma pessoa sem sonho, uma pessoa sem propósito, ela vive por viver. Ela simplesmente existe, ela não vive, né? E uma pessoa chegou para a Eliette e perguntou assim para ela: qual é o teu sonho? E foi interessante que disse que ela perguntou para Deus: Deus, qual que é o meu sonho? Deus falou assim: não, peraí, o sonho é teu, não perguntar para mim. Eu também estou perguntando para você, qual é o teu sonho? E ela deu uma resposta bem legal ali para a pessoa e tal, e Deus me ministrou com essa resposta, né? E a gente vê Jesus ali falando nessa situação, lá em 4:31, ele falou o seguinte: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus, ele tinha um propósito nessa terra. Ele tinha um alvo ao pisar nessa terra, que era qual? A cruz. A cruz era o objetivo de Jesus ao vir aqui. Mas não somente morrer numa cruz, não somente derramar o seu sangue, não somente sofrer por mim e por você. Jesus, ele veio para mudar a vida das pessoas que andaram com ele. A exemplo daquelas pessoas que a princípio, os seus discípulos, né, aqueles que começaram a caminhar com Jesus, que andaram com ele, primeiro os 12, depois os 70, depois todos aqueles que conheceram a Cristo naquela época, não pode se dizer que eles eram as mesmas pessoas no final do processo que eles eram no começo. Jesus mudou a vida daquelas pessoas. Primeiramente por quê? Existe uma dúvida hoje na sociedade, né? Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos? Essa é a dúvida básica. Toda a ciência gira em torno disso, né? As humanas giram em torno disso. Quem nós somos? Talvez você já tenha se perguntado isso, né? Talvez você trouxe dentro do seu DNA, através da sua história, da tua família, uma identidade. Talvez os seus pais conseguiram imprimir em você um objetivo de vida, um propósito, algo para o qual você foi gerado, para o qual você foi criado. Talvez não, talvez os seus pais, talvez você veio como um acidente no mundo, não sei como é que foi a tua história. Mas geralmente essas pessoas têm uma dificuldade maior em encontrar. Fala, tanto faz. O que você vai fazer da vida? Tanto faz. Qual a tua profissão? Não sei. O que apareceu, o que der mais dinheiro. Hoje é como é que diz assim? É o que as pessoas fazem quando vai para a faculdade, né? O que você vai fazer? O que der mais grana. O que você gosta de fazer? Não sei. Se der dinheiro, eu estou fazendo. Não tem problema. Mas nós precisamos entender qual é a nossa origem, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. E qual a melhor forma da gente fazer isso? Vamos tomar um exemplo aqui, por exemplo, quando você compra um eletrodoméstico. Qual a primeira coisa que você deveria fazer quando você chega em casa e abre aquele pacote? Lê o manual das instruções. Quem faz isso? Duvido. A Ruth faz.
Amém? Não faz? Propaganda enganosa. Hã? Primeira coisa, você bota na tomada e tenta ligar. Não é assim que faz? O que deveria fazer? Deveria ler o manual, né? E se aquele produto você não sabe para que funciona, você achou aquilo, né? Você não sabe para que serve, tem que ler o manual. E nós somos a excelência da criação. Sabia disso? Deus não fez nada melhor do que você. Daí você fica pensando assim, oh, Deus estava ruim de imaginação, né? Cara, Deus foi criando as coisas dizendo isso é bom. Deus criou a natureza e falou isso é bom. Deus criou os animais, Deus criou os seres, as estrelas, enfim, tudo que existe foi dizendo isso é bom. Mas quando Deus criou a família, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou isso é muito bom. Deus não fez nada melhor que você. Deus não fez nada melhor do que você. Então você é a excelência da criação. E cada um de nós foi criado por Deus por um propósito específico. O problema é que muitas vezes nós passamos pela nossa vida sem perguntar para quem nos criou, para que é que nós fomos criados. Qual o objetivo da nossa vida? Como a gente viu, Jesus, ele deu uma declaração, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu quero cumprir a obra do Senhor nessa terra, eu quero cumprir aquilo para qual eu vim nesse mundo. Mas deixa eu perguntar para cada um de nós, para que você veio? Qual o teu propósito? Quando o rapaz perguntou para a Eliette qual é o teu sonho, ela se embananou ali, né? Poxa, o que eu falo? Senhor, não, você tem que saber qual é o teu propósito. E como é que a gente sabe disso, gente? Primeira coisa, nós precisamos aprender a andar com Jesus. Como eu falei, aqueles discípulos, aqueles 12 a princípio, né? Que são os principais, que depois se tornaram os apóstolos, né? Eles foram pessoas iletradas, incultas. Não eram uma fina estipe da sociedade, os maiores, os mais poderosos, os mais inteligentes, os mais estudados. Era pescador, era publicano, era gente simples, gente que vinha do meio do povo. Eram pessoas assim que eles não tinham em si nenhuma cultura, nada de especial. Eles não tinham nenhuma linhagem, inclusive, especial. Só que Jesus andou com eles e Jesus destravou dentro deles um propósito. Jesus tirou de dentro daqueles caras que humanamente não se pareciam nada, que não iam fazer nada da sua vida, um propósito, um objetivo para as suas vidas, tá? E vamos trazer aqui para nós hoje, né? Jesus, como eu falei, ele tinha um propósito. Lá em Lucas 2,49, Jesus tinha ido com seus pais ao templo, né, no tempo da Páscoa, para adorarem, e durante 3 dias Jesus ficou sumido. Ele tinha 12 anos apenas naquela época. E os seus pais, tanto procurarem, acharam ele no templo, discutindo com os sacerdotes, né, ali com os fariseus, os saduceus, e perguntaram, Jesus, o que estava fazendo aí agora? E ele falou o seguinte, por que me procuráveis? Não sabias que eu devia tratar dos negócios do meu pai? Ele sabia que tinha um propósito na vida dele. Ele sabia que ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e ele se atinha àquilo, né? E talvez o maior benefício da vida das pessoas que andam com Deus seja conhecer o novo rumo, seja saber qual é um novo objetivo que Deus tem para você. Porque às vezes nós temos sonhos, às vezes a gente tem um propósito, a gente pensa, é isso que eu quero, mas nem sempre aquilo bate com o que Deus quer. De repente você achou que você veio para alguma coisa, mas quando você tem um encontro com Deus, você viu que Deus tinha algo mais para você. Pedro, ele era um pescador. Jesus chegou no barco de Pedro, emprestou por um pouco de tempo para pregar, e depois ele falou para Pedro, venha após mim que você vai se tornar pescador de almas, de homens. Jesus tinha um plano maior do que simplesmente ser um pescador para Pedro. Tinha um plano maior do que ser um profissional. Pedro se tornaria o apóstolo. Algum tempo depois, Jesus chega para os discípulos e pergunta assim, quem dizeis os homens que eu sou? E aí começam a dizer cada um as suas teorias. Uns dizem que você é um dos profetas, seja João Batista que ressuscitou, enfim. E daí ele pergunta assim, vocês, quem dizem vocês que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue, mas foi o Deus que te revelou. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu, o que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Jesus dá uma identidade nova para Pedro. Mostra quem ele é. Você não é simplesmente uma pedrinha de tropeço. Você não é somente um cara perdido, um pescadorzinho aí no mundo, não. Você é pedra de edificação. Você é um veículo de comunicação entre os céus e a terra. E nós precisamos ter essa identidade em Cristo, né? Nós precisamos ter essa origem de onde nós viemos. Lá em Efésios 2,10 diz o seguinte, porque nós somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes já ordenou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que outrora vós eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, na carne feita pelas mãos. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estrangeiros às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, do qual ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação em que estava no meio, da sua carne desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo um só novo homem. Assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, o qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você viu quem você é? Você é concidadão dos santos. Você foi chamado para Deus para também ser pedra de edificação. Deus chamou cada um de nós, a partir do momento em que nós nos reconciliamos com Deus e que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, filhos de Deus. Até então nós éramos só criaturas. A Bíblia fala assim, que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode até ter uma paternidade aqui na terra, um pai que te gerou, uma mãe que te cuidou, porém hoje você tem uma origem celestial. Hoje você é filho de Deus. Você já não pode ser mais uma pessoa comum andando, dizendo, quem sou eu, para onde eu vou? Você é filho de Deus. O Senhor Jesus te revela uma nova identidade. Uma pessoa que talvez até pouco tempo atrás andava lamentando, dizendo, Senhor, eu não sei, o que eu faço? Agora você é filho. Filho não fica lamentando. Você foi criado para reinar em vida sobre as circunstâncias. A Bíblia fala assim, que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar. Mas irmão, eu não estou conseguindo reinar. Começa a assumir a tua posição, começa a entender qual a tua identidade. Começa a mudar as circunstâncias através de quem você é em Cristo. Da paternidade de Cristo em você, da tua nova identidade em tua vida, daquilo que Deus fez em você. E depois quem nós somos, né? Como eu já falei, quando Jesus chega para Simão Pedro e trata com ele, fala, você é pedra de edificação. Ele revela ali quem ele é, uma identidade nova. Não somente uma origem. Talvez você pode até saber de onde é que você veio, mas você não sabe quem é você. Deus precisa transformar a tua identidade. Aquele filho pródigo, como fala lá a parábola, que um dia saiu da casa do seu pai, vendeu os seus bens, trocou tudo por comida, enfim, gastou tudo que tinha, chegou em casa como? De pés descalços, né, sem roupa, a roupa toda esfarrapada, sem anel no dedo, sem nada. Ele chega para o pai e fala assim, pai, quero ser somente um dos seus empregados, me aceita como empregado. O pai automaticamente fala, peraí, empregado não, coloca sandália nos pés, coloca anel no dedo, coloca capas nas costas, vamos matar o cordeiro cevado. Por quê? Porque o meu filho voltou. É filho. Por mais que estivesse lá no meio do lamaçal, por mais que estivesse lá criando porco, era filho. Mas nós precisamos estar perto do nosso pai, para nós recebermos de Deus quem é a nossa identidade, quem nós somos de verdade em Deus. Cada um de nós precisamos desenvolver isso, entender quem nós somos e começar a exercer essa identidade no meio do mundo, como filhos. A palavra do Senhor fala que a natureza aguarda a manifestação dos filhos, as pessoas lá fora estão aguardando nós nos manifestarmos. As pessoas lá fora no mundo estão esperando eu e você nos levantarmos dizendo, olha, eu sou filho de Deus, eu quero te dizer, existe vida em abundância. Tem água aqui dentro de mim para jorrar, para matar a tua sede, o mundo lá fora está esperando essa água que vem de nós. Mas precisamos do que? Nos identificarmos. Precisamos reconhecer quem nós somos. Existem pessoas que passam 20, 30, 40 anos no banco de uma igreja e nunca se reconheceu realmente do que Deus tinha para ele. Nunca reconheceu a sua identidade em Cristo, nunca soube quem era em Cristo. E hoje nós precisamos nos levantar e perguntar para Deus, Deus, quem eu sou em Ti? Qual é a minha identidade? A partir daí você vai saber qual é o teu propósito. A partir daí você vai saber por que você veio nessa terra. A partir daí você vai entender o que Deus tinha para você. O que Deus planejou quando Ele te gerou. A gente vê, por exemplo, o profeta Ezequiel, Deus dizendo para ele, antes de você nascesse eu te constituí profeta entre as nações. Antes dele nascer no ventre da mãe dele, Deus já apontou, esse guri é meu.
Esse é profeta. E Deus apontou para você no ventre da tua mãe, dizendo, eu tenho um plano para a tua vida. Só que nós precisamos destravar isso. Nós precisamos realmente ter um relacionamento com Cristo, como os apóstolos tiveram. Andaram com Ele, viveram com Ele, e eles entenderam, eu tenho algo a mais para oferecer. Eu tenho algo a mais para ser no meio dessa sociedade. Aí vamos falar um pouquinho, para onde nós vamos, né? O apóstolo Paulo falando lá em Atos 20, 22, agora pois, eu constrangido no meu espírito vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas eu em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ali o apóstolo Paulo estava diante dos anciãos, se não me engano, na cidade de Éfeso, e foi revelado que ele seria morto. E todo mundo começou a chorar e dizer, Paulo, não vai, você vai ser morto, Paulo, que é isso? Você é o cara, não podemos deixar você morrer. Ele falou, cara, para com isso. A minha vida não tem preço nenhum para mim, não tem preciosismo nenhum para mim, desde que eu cumpra a vontade daquele que me chamou. Gente, quando Deus revela para você quem você é nele, e qual é o propósito que ele tem para a tua vida, nada mais importa. Nada mais importa, não importa quanto você tem na conta, não importa qual é o carro que você tem, não importa quantos anos você trabalha na empresa, não importa qual é o teu título na faculdade, só vai sobrar uma coisa, que Deus tem para mim, qual a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que muitas vezes as pessoas vivem nos mesmos ciclos a vida inteira, resolvendo os mesmos problemas. O cara resolve uma tranqueira, daqui a pouco está com outra, por quê? Porque não sabe quem é, não sabe qual é o destino. Se você tem um propósito, se você tem um alvo, você não tem como ficar olhando para o lado, dizendo, e agora, o que será de mim, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, sabe? E com picuinhas que não tem sentido nenhum, quando nós temos um alvo. Nem a morte, nada, as ameaças da vida não nos constrangem. Em nome de Jesus. A gente vê o apóstolo Paulo falando, a gente vê Pedro, quando Pedro começa a pregar ali, que a gente falou até na semana passada, na célula, sexta-feira, Pedro pregando ali e um paralítico foi curado. E as pessoas começaram a olhar e vieram os sacerdotes ali, prenderam Pedro e falaram assim, se você não parar de pregar, você vai morrer. Cara, pode matar. Pode matar, não tem problema. Eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Não é a minha vida preciosa. Às vezes nós temos um preciosismo com a nossa vida, com os nossos bens, com as coisas que nós adquirimos, porque nós aprendemos, infelizmente, que a nossa vida consiste por aquilo que nós acumulamos. Pessoas que quando perde alguma coisa, perde uma empresa, quer se suicidar. Por quê? Porque a sua vida estava na sua empresa. Quando a pessoa bate o carro, meu Deus, eu vou morrer porque bati meu carro. Ou a pessoa perdeu a família, enfim, não sei qual é a circunstância, mas se você tem um alvo, todas essas coisas são acessórios. A empresa, a família, tudo mais vem como acréscimo. Porque Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós tivermos os olhos no alvo, que é o reino de Deus, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, esse é o nosso destino, esse é o que Deus preparou para cada um de nós. E o que mais? Qual que é o objetivo nosso? Nós temos que influenciar as outras pessoas, nós temos que influenciar a sociedade que a gente vive. Eu canso de ouvir as pessoas falando, poxa, 12 apóstolos, há 2000 anos atrás, revolucionaram o mundo. Se hoje nós temos evangelho aqui, nós estamos ouvindo, estamos pregando, é porque 12 caras entenderam que tinham um propósito em sua vida, que eles tinham um alvo, que eles tinham uma meta, um objetivo a cumprir, e eles saíram sem se preocupar com o seu bem-estar, sem se preocupar com os seus bens, se preocupar com nada, e saíram pregando. Hoje o evangelho está aqui, para mim e para você a salvação. Hoje nós somos mais de 40 milhões de evangélicos no país, e a gente está vendo cada vez mais a corrupção aumentando, cada vez mais assassinatos, cada vez mais homicídios, suicídios, tudo se enterrando. Por quê? Porque a gente não consegue destravar isso. Porque a gente não consegue influenciar a nossa sociedade ao redor. A gente tem dificuldade de influenciar a própria família. Quem dirá a sociedade? Quer ver uma palavra que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos? Atos 17, 6 diz o seguinte, esses que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Os caras estão transtornando o mundo, era um transtorno para o mundo. Os apóstolos, sabia disso? Nós como filhos de Deus, como apóstolos, eu não estou dizendo aqui no sentido apostólico do ministério espiritual, mas como enviados de Deus para o mundo, nós temos que transtornar a sociedade que a gente vive. Se a sociedade é corrupta, vamos levar a santidade de Deus. É prostituição, seja qual for, vamos chegar lá e vamos transformar essa situação.
Alguns dias atrás a gente foi lá no Jocum e veio um rapaz, um missionário, eu não vou lembrar nem qual foi o país que ele foi. Eu sei que quando ele chegou lá, Deus deu uma mensagem para ele, nem sabia qual era a situação daquele país lá, no centro da África. Deus falou assim para ele, suba ao rio. E ele ficou pensando, o que é isso? Ele foi perguntar para o pessoal, o que é subir o rio? Daí o pessoal, ó, gente, subir o rio é uma coisa meio perigosa. Falei, o que é? Diz que toda, como é que eu vou dizer assim, os gangsters, a milícia deles lá, ficavam ao redor do rio. Um rio grande que subia. E diz que nem a polícia, as Forças Armadas, ninguém tinha coragem de subir aquele lugar. E daí eles falaram assim, não, nós vamos ir porque Deus mandou. Eles começaram a ir pregar o evangelho para aquelas pessoas. Quem eles encontravam? Diz que o primeiro cara que entregou a vida para Jesus foi o líder de toda aquela organização. E daí várias pessoas começaram a vir, eles fizeram um acordo com o governo, que o governo falou o seguinte, quem entregar as suas armas e reconhecer Jesus como seu Salvador, nós vamos dar anistia, nós vamos perdoar essas pessoas. Diz que já no primeiro batismo, mais de 200 pessoas entregaram seu coração para Jesus, entregaram as suas armas e foram perdoados, tanto por Deus quanto pela... Diz que eles estavam ali ganhando almas e mais almas, indo ao encontro das pessoas, mudando aquela sociedade. Eu gosto muito de falar do William Carey, que era um inglês que foi para a Índia, alguns séculos atrás, e ele chegou lá, e mudou a cultura, mudou a história da Índia. Ele mudou uma sociedade, e nós, como filhos de Deus, nós temos que influenciar a nossa sociedade. Se nós temos um alvo, um propósito na nossa vida, eu tenho que influenciar onde eu trabalho, eu tenho que influenciar onde eu estudo, eu tenho que influenciar o bairro onde eu moro. Eu tenho que ser uma transformação de salvação, de vida para essas pessoas. Jesus prometeu que aquele que quisesse, recebesse o Espírito Santo, teria dentro de si uma fonte de água viva que jorraria para outras pessoas, para toda a sociedade. E hoje, infelizmente, o que a gente tem visto, que cada vez menos a igreja tem influenciado. Inclusive tem sido influenciada, né? Mas e aí, gente, o que acontece? Existem alguns problemas que roubam o nosso propósito, tá? Existem algumas situações em nossa vida que a gente vai vivendo, vai achando que é normal e acaba roubando esse propósito. O primeiro deles é o embaraço. Lá em 2 Timóteo 2,3 fala o seguinte, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A gente está muito com os pés nesse mundo aqui, sabia? Quando você vai ler lá sobre os heróis da fé, lá em Hebreus 11, ele fala que era um pessoal que estava olhando uma outra dimensão. Aqueles heróis da fé que foram mortos, foram perseguidos, que não tinham nada aqui na terra, eram pessoas que estavam buscando uma pátria superior. Se eles achassem que eles faziam parte desse mundo aqui, eles poderiam se preocupar com as coisas daqui e ficariam aqui, deixariam de ser os heróis da fé. Mas eles largaram tudo, porque achavam que em Cristo eles tinham algo mais, eles tinham algo melhor, eles tinham uma pátria lá no céu. Hoje se prega muito pouco, gente, sobre o céu, se prega muito sobre a terra. O que você tem aqui? Aqui você vai ficar rico, aqui você não sei o quê. E aí, aleluia, glória a Deus, louvorzão rolando. Mas, cara, nós temos que começar a olhar para o céu, porque o nosso tempo aqui é muito rápido. Quem viver aqui 80 anos está no lucro, velho. Não, né? Quem tem mais de 80? Tem alguém? Não? Não tem. O Robson está quase lá. Mas, gente, nós vamos passar por essa terra aqui muito rapidinho. Nossa passagem aqui é ligeira. Sabe o que vai acontecer? Depois vai ter eternidade. A eternidade só tem dois caminhos. Não tem purgatório, não tem reencarnação. Isso tudo é balela. Ou você vai com Cristo, ou você vai passar a eternidade sem Cristo. E lá vai ser muito ruim. Então, se nós começarmos a olhar só para essa dimensão, se a gente começar a olhar só para essa terra, só para as coisas que nós temos aqui, há uma grande possibilidade de a gente não ir com Cristo, a gente não passar a eternidade com o Senhor. E essa mensagem hoje não é somente uma mensagem para dizer quem você é, para onde você vai, qual é o destino da tua vida. Porque se a gente não começar a falar isso urgentemente, a gente vai começar cada vez mais a se preocupar com as coisas desse mundo, a gente vai começar a acumular tesouros aqui nessa terra, e a gente vai se esquecer que existe uma salvação, que Jesus Cristo está preparando uma casa para nós lá no céu. E se você crê nisso, se eu creio nisso, nós temos que começar a mudar as nossas atitudes, e parar de nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Existe uma parábola lá em Lucas 4, 16 e diante, diz o seguinte, Jesus, porém, lhes disse, certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se, dizendo-lhe, primeiro, comprei um campo e preciso vê-lo, rogo-te que me dê por escusado.
Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me dê por escusado. Outro ainda disse, casei-me, portanto não posso ir. Então, gente, vou dizer que todas essas desculpas, entre aspas, são legítimas. Quando você pensar assim, poxa, casar não é bom? É bom. Todo mundo quer casar, né? Quem não casou? E quem casou deve achar que é bom. Deveria, pelo menos, né? Então, casar é uma coisa legítima. Agora, isso não pode se tornar uma desculpa para você não aceitar o chamado do Senhor. Prosperidade é bom, lógico. Quem não gosta de ficar... Ali um dos caras ali comprou 5 juntas de boi. Na época era o que eles trabalhavam. Era a sua profissão. Eles aravam a terra. Ele ampliou os seus negócios, sua empresa, de repente tinha uma, comprou mais 5, ficou com 6. Só que de repente aquele cara recusou o chamado, por quê? Porque era mais importante a sua empresa do que aquilo que Deus tinha para ele. O primeiro lá falou a respeito, comprei um terreno, você adquiriu coisas. Legal, isso é massa, isso é bênção. Inclusive Deus dá prosperidade para os seus filhos. O problema é quando isso se torna antes do reino de Deus, quando isso se torna antes da vontade de Deus. E ali a Bíblia fala nessa parábola que o Senhor não gostou, não se agradou dessas desculpas. Então muitas vezes essas coisas que hoje nós estamos dizendo que é bênção, muitas vezes se torna maldição em nossas vidas. Jesus Cristo, lá em Mateus 10, 37, diz o seguinte, quem ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Né? Hoje o consumismo tem tomado conta da sociedade de uma forma geral. Quanto mais a gente ganha, mais a gente tem coisa para gastar. Quem comprou o iPhone 8 quer comprar o iPhone 9, sei lá se tem 9, estou chutando aqui. Quem comprou o Galaxy não sei o quê, cara, cada vez você vai achar mais coisas para você gastar dinheiro. E cada vez você vai ter que trabalhar mais. E cada vez tem que fazer mais hora extra. E cada vez você vai ter menos tempo para dispor com aquilo que Deus tem para a tua vida. Hoje qual que é o nosso bem mais precioso da sociedade? Tempo. Né? O pastor pergunta, alguém que pode dar uma coisa? Estou sem tempo, pastor. Nunca a gente tem tempo. Não é, Robson? Tempo é um negócio assim, não, eu pago, eu dou dinheiro, você vai lá, mas não é, eu preciso de pessoas. A obra de Deus não é feita com dinheiro, é feita com pessoas, sabe? A gente até falou na sexta-feira, hoje existe uma média de 16 milhões de reais que são doados para as igrejas todos os dias. A gente não pode mais dizer que nem Pedro e João, né? Não tem ouro nem prata. Mas a gente também não pode dizer em nome de Jesus Cristo levanta e anda, porque a unção também foi embora. Não é? Então, gente, nós precisamos entender que muitas vezes o entretenimento tem roubado de nós essa identidade. Porque a gente não tem tempo mais para andar com Deus. Aqueles discípulos ficaram aqueles 3 anos andando com Jesus o tempo todo, entendendo que Jesus Cristo fazia parte da sua vida. E o próprio trabalho que eles faziam era para a glória de Deus. Existe uma palavra no Antigo Testamento que é avodá, que ela significa trabalho e adoração ao mesmo tempo. E muitas vezes nós estamos deixando de nossa adoração para fazer o trabalho. Se a gente pensar lá quando o faraó, quando Moisés foi propor para tirar os filhos de Israel do Egito, né, para adorarem no deserto, o faraó falou assim, esses caras estão muito ociosos aí. O que nós vamos fazer? Vamos aumentar o trabalho deles para que eles não tenham tempo para adorar. Queridos, às vezes nós estamos trabalhando tanto. Satanás sabe que nós precisamos de tempo. Sabe o que ele faz? Ele arranja mais serviço para a gente. Sabe para quê? Para que a gente não tenha tempo para adorar. E adorar significa você servir a Deus. Pode ser com o teu serviço, pode ser com tua adoração, como a gente faz aqui na igreja, o louvor, não importa como. Mas para que nós venhamos realmente ser filhos de Deus, nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas. Nos desembaraçar dessas coisas. Para que a gente possa seguir o rumo da vontade de Deus. Para que a gente possa seguir o plano de Deus para a nossa vida. Para que a gente possa influenciar a nossa sociedade. Para que a gente consiga saber de onde é que a gente veio. E para que você tenha realmente uma casa lá no céu, a qual Jesus está preparando para mim e para você. Estou dizendo que você não vai ser salvo caso você não saiba quem você é, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando você souber quem você vai ser, quem você é de verdade, quando você souber quem você é de verdade, você vai ser uma pessoa que vai encontrar a tua identidade em Cristo. E aí você vai conseguir saber para onde você vai. Aí você vai conseguir influenciar a tua sociedade. Aí você vai conseguir influenciar a tua família. Aí você vai parar de dar dor de cabeça para o pastor. E aí vai ser uma bênção essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você colocasse em pé, em nome de Jesus. Era isso que Deus tinha para nós. Enquanto o pessoal louvor vai se achegando aqui, eu só queria fazer uma proposta para todos nós hoje.
que nós colocássemos um propósito em nosso coração de conhecermos a Deus. Eu falei sobre algumas pessoas, eu falei aqui sobre Paulo, falei sobre Pedro, só que cada um de nós pode colocar o nosso nome naquele lugar ali. A palavra de Deus diz a respeito da gente, diz a respeito de mim e de você. E você pode ter um encontro com Deus como eles tiveram. Ah, mas foi Pedro e Paulo, não interessa, eram pessoas como eu e como você. Simples como eu e como você. E Deus transformou aqueles homens em influenciadores. Deus transformou Pedro, Paulo, Tiago, João, toda aquela galera ali, em pessoas que transtornaram a sociedade. Deus quer transformar você num transtorno, não para a igreja, um transtorno para a sociedade, um transtorno para o mundo, um transtorno para o diabo. Para onde você chegar, você possa subir o rio, você possa ir de encontro àquelas situações. Ah, lá no meu serviço tem muita prostituição, não interessa, você vai chegar lá e vai levar a santidade. Ah, lá tem muita mentira, eu vou chegar lá e vou levar a verdade. Ah, lá no meu serviço os caras são tudo tranqueira, você vai levar uma vida reta. É isso que Deus quer te usar, para fazer a diferença, para completar o teu ciclo com Deus, para Deus te revelar quem você é, para você não ser influenciado por essa geração, você não ser influenciado pelas tendências, pelo humanismo e por tudo mais, para que você seja uma bomba nas mãos de Deus, um homem bomba gospel, para você chegar no mundo e arrebentar com tudo, amém? Eu gostaria de propor para você nessa noite, para você pedir para Deus, Deus, o que o Senhor me chamou para fazer? Qual a tua identidade em mim? Qual a tua nova identidade em mim? Nós somos recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, e Deus tem algo a mais para a tua vida. Feche os teus olhos. Senhor, nós continuamos em tua presença, mas nós queremos nesse momento engrandecer e agradecer a Ti, porque o Senhor nos chamou. Mas nós não queremos, ó Pai querido, passar, ó Pai querido, por esse tempo sem saber quem Tu és, e sem saber quem Tu é, quem nós somos em Ti, Pai. Continua, Pai amado, trabalhando em nós, e nos dá essa revelação. Nos dá, Pai, por favor. Em troca do amor eu falharia.